Olá pessoal, bem-vindos ao Dev Raiz, o canal para quem busca conteúdo técnico profundo de verdade. Hoje a gente vai fazer um mergulho completo na evolução arquitetural de uma aplicação Laravel, começando do básico e indo até a grande escala. Vamos começar com uma pergunta que com certeza todo Dev Sênior já se fez em algum momento. Aquele projeto que começou tão limpo, tão organizado, e com o tempo ele começa a ficar meio emaranhado. As soluções que eram perfeitas no início parecem não dar mais conta do recado. É exatamente sobre essa dor do crescimento que a gente vai conversar hoje. Então, a nossa jornada aqui vai seguir o ciclo de vida de uma aplicação de verdade. A gente começa no bom e velho MVC, depois vai adicionando camadas para deixar o código mais limpo. Aí a gente explora arquiteturas mais pesadas, para grande escala, fala um pouco sobre escalabilidade na prática e termina com uma regra de ouro que guia todo esse processo. Ok, vamos lá. Ponto de partida de qualquer projeto Laravel, o padrão MVC. É fundamental entender que o framework nos entrega essa estrutura como alicerce, uma base sólida, não como destino final. É a partir daqui que a gente começa a construir soluções mais robustas. E aqui está o primeiro sinal, e o mais clássico, de que as coisas estão crescendo, o famoso controller gordo, ou fat controller. A lógica de negócio começa a vazar, a inundar os controllers. O resultado? Fica difícil de testar, de dar manutenção. A solução disciplinada para isso é extrair essa lógica para uma camada de serviço dedicada, como a gente vê aqui na coluna da direita. Agora, a sacada aqui, o ponto mais interessante, é a ênfase na intenção de negócio. Um serviço não deveria se chamar só Payment Service. Ele deveria se chamar Process Subscription Payment. O nome tem que refletir o que ele faz para o negócio, e não apenas como ele faz. Isso muda o jogo. Certo. Então, a lógica de negócio foi isolado em serviços. E agora, como a gente pode refinar ainda mais essa camada? É aqui que a gente lança a mão de algumas ferramentas e padrões bem poderosos do nosso arsenal de código limpo. Olha, sobre o Repository Pattern, um ponto crucial. É preciso cuidado para não adicionar complexidade sem um benefício claro. Criar um repositório que só replica os métodos do Eloquent, isso é um anti-pattern. O valor real desse padrão aparece em métodos como o Find Active Subscriptions by User, por exemplo. Aí sim, ele está encapsulando uma consulta de negócio que tem um significado. O padrão Action tem ganhado muita força na comunidade Laravel e por um bom motivo. Ele pega o princípio da responsabilidade única e leva ao extremo. Em vez de um serviço com vários métodos, a gente tem uma classe para uma única ação. Isso torna tudo incrivelmente fácil de entender, de testar e de reutilizar. É muito elegante. E o fluxo, olha só que simplicidade! O controller vira basicamente um roteador, um delegado. Ele só recebe a requisição e passa a bola para a action apropriada. A lógica de negócio fica toda inteirinha dentro da action. O controller fica super enxuto, focado só no que ele tem que fazer, lidar com HTTP. Aos DTOs, eles são o antídoto para o que eu chamo de inferno dos arrays. Sabe, em vez de ficar passando arrays associativos para tudo que é lado sem estrutura nenhuma, a gente cria objetos de transferência de dados, simples, tipados. Isso não só evita bugs, mas deixa o código autodocumentado. E na hora de refatorar, nossa, é outra vida. Ok, agora a gente vai subir um nível. Vamos entrar num território de aplicações com uma complexidade de negócio bem mais alta, onde a gente vai precisar de ferramentas arquiteturais bem mais robustas. A grande virada de chave com o DDD é a seguinte: a organização do código para de seguir uma estrutura técnica como pastas, models ou controllers e passa a refletir os domínios de negócio. Pense em pastas como faturamento, logística, usuários. Isso alinha o código com a linguagem do negócio e evita que uma classe como a user vire aquele God Object que sabe e faz de tudo. Pensa assim, em vez de salvar no banco que o saldo de uma conta é 50, com o Event Sourcing a gente salva os eventos. Conta criada, depósito de 100 realizado, compra de 50 efetuada. Isso dá uma trilha de auditoria perfeita e a capacidade de reconstruir o estado em qualquer ponto do tempo. Mas, como o slide mostra, esse poder todo vem com custo alto de complexidade. A ideia do CQRS é reconhecer uma verdade simples. A forma como a gente escreve dados, geralmente, é bem diferente da forma como a gente lê. Ao separar esses dois caminhos, a gente pode otimizar cada um de forma independente. O principal desafio aqui é gerenciar o que a gente chama de consistência eventual, ou seja, garantir que o que foi escrito no modelo de comando, uma hora chegue no modelo de consulta. Bom, ter padrões arquiteturais bem definidos é uma coisa.
fazer tudo isso performar bem, em escala, num ambiente de produção, aí a história é outra. Uma coisa importante: antes de sair correndo para microserviços, vale muito a pena considerar o monolito modular. A grande lição aqui é que dá para ter um isolamento forte, com fronteiras claras entre os módulos dentro de uma única aplicação. Muitas vezes, isso traz os benefícios dos microserviços sem aquela complexidade operacional gigantesca de gerenciar dezenas de serviços separados. Usar cache de forma eficaz é muito mais do que um simples cache.remember. É uma decisão de arquitetura. É sobre o que cachear, onde cachear e, o mais importante de tudo, como invalidar esse cache de forma confiável quando o dado original mudar. Rodar filas em produção não é só despachar um job e torcer pelo melhor. É preciso ter estratégias para operações que são mais críticas. E aí entram as priority queues. E claro, é preciso ter um plano para quando as coisas dão errado. É para isso que servem as dead letter queues, para capturar aqueles jobs que falharam muitas vezes e permitir uma análise posterior. E, finalmente, para amarrar tudo isso, vamos falar da regra de ouro, o princípio que deveria governar todas essas decisões de arquitetura. E aqui está o equilíbrio, a arte que todo desenvolvedor sênior busca. Não se trata de aplicar todos esses padrões complexos no primeiro dia de um projeto. Isso seria um over-engineering brutal, mas também não se trata de ignorar esses padrões até que o código vire um caos. A arquitetura correta é uma evolução, é aplicar a complexidade certa na hora certa. Então, o objetivo aqui hoje não foi dar uma única receita de bolo, mas sim apresentar um mapa de possibilidades. Olhando para esse mapa evolutivo, desde o MVC simples até essas arquiteturas mais complexas, a pergunta que fica é: qual é o próximo passo lógico para a sua aplicação? Como sempre, a resposta certa depende do seu contexto. Obrigado por acompanhar mais um conteúdo aqui do Dev Raiz.